Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é o meu primeiro vídeo. Queria compartilhar com vocês um pouquinho dos meus aprendizados que eu tive quando eu trabalhei com o Flávio Augusto na WhatsApp. Foi quase 2 anos trabalhando na WhatsApp e mudou a minha vida. Eu queria poder compartilhar com vocês, porque o Flávio é uma figura pública, muita gente segue ele, muita gente como eu, empreendedor, que tem o sonho de abrir seu próprio negócio, de dar muito certo, sabe que ele é uma referência. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na WhatsApp, na área comercial, que é uma das assim mais intensas do Brasil. Tirei alguns aprendizados que de fato mudaram a minha vida e eu queria compartilhar com vocês hoje para que talvez impacte de alguma forma positiva na vida de vocês e vocês poderem conhecer um pouco mais de como funciona a estrutura da empresa do Flávio, como que é a mentalidade dele e o processo de trabalho dentro da empresa. Então esse vídeo é para isso, para poder compartilhar um pouco com vocês sobre, mas vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Eu acho que uma das principais mudanças que de fato assim realmente mudou a minha vida, que eu sou muito grato por ter vivido e por ter aprendido lá, foi me deparar com a mentalidade. Uma mentalidade agressiva, empreendedora, que eu acho que foi o que mais conectou comigo e fez de fato eu imergir naquele processo e imergir dentro da empresa para crescer. Só voltando um pouco os capítulos, falando um pouquinho da minha história, na época eu tinha 19 anos, estudava engenharia eletrônica na Universidade Estadual do Amazonas, que é daqui onde eu sou, e achava que eu estava no caminho certo, que eu ia seguir a área de tecnologia e tudo mais. Só que quando eu olhava para o futuro e olhava o que um engenheiro fazia, trabalhar numa indústria e tudo mais, não era o que me atraía, não era o tipo de vida que eu queria ter. Então algo me incomodava. Eu já tinha uma base da área, o meu ensino médio ele foi técnico, fiz técnico em eletrônica, então na faculdade eu tinha uma certa facilidade com as matérias, não era algo muito difícil, mas mesmo assim com essa facilidade não era algo que eu enxergava a longo prazo. Então, eu trabalhava com outras coisas, eu dava aula particular, eu me virava para ter meu próprio dinheiro, sempre empreendendo. E foi quando um dia eu realmente queria começar a trabalhar numa empresa, tudo certinho, e eu vi o anúncio de um processo seletivo para, na época, chamavam de trainee comercial. Hoje, se você vê um processo seletivo, eles chamam de assessor comercial, mas é basicamente a mesma coisa. E aí, na vaga, dizia que tinha que ser proativo, ambicioso, com uma mentalidade voltada para resultados. Então, assim, isso me chamou muita atenção e eu resolvi me inscrever. Me inscrevi, fiz o processo seletivo e o processo seletivo é totalmente, assim, diferente. Eu não tinha muita experiência com outros processos seletivos, porque eu sempre trabalhei por conta própria, mas pelo que eu pesquisava no YouTube, o processo seletivo geralmente é fazer uma análise de currículo, fazer uma entrevista com a pessoa da RH, depois fazer uma entrevista com o gestor, e foi totalmente diferente. Colocaram todos nós numa sala e aí uma pessoa lá na frente, né, tipo, imagina uma sala de aula, todas as pessoas sentadas na cadeira, e aí a pessoa que estava gerenciando o processo seletivo estava lá na frente como se fosse o professor, na lousa, explicando para todo mundo. E aí explicou um pouco da WhatsApp, do Flávio. Na época eu já acompanhava um pouco o conteúdo do Flávio, mas não era tão fã dele ou acompanhava assim a fundo o que ele fazia e como funcionavam as coisas. Então eu pude conhecer um pouco mais nesse processo seletivo. E me chamou muita atenção uma frase que eu lembro que a pessoa que estava comandando o processo seletivo falou que o trabalho que a gente ia ter, que era o trabalho de trainee comercial, ele era o pior trabalho do mundo. E aí é meio estranho, eu fiquei assim, como assim o pior trabalho do mundo? Ele não quer que a gente trabalhe na empresa dele. E ele explicou porque era um trabalho muito difícil, onde você era muito sugado, você tinha que bater meta, tinha pressão, enfim, você não tinha garantia nenhuma. E eu conectei tudo aquilo muito com coisas que eu já vivia empreendendo. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção e atiçou ainda mais o meu lado empreendedor. Então, eu resolvi continuar no processo seletivo, a gente recebeu um desafio, eu cumpri o desafio era fazer uma matrícula durante o processo seletivo. E eles até fizeram uma competiçãozinha lá de quem fizesse a primeira matrícula, eles iam dar um prêmio, que era uma agenda. E aí eu fui lá, cumpri esse desafio, fui o primeiro a fazer a matrícula, fiquei maluco com isso tudo, sou muito competitivo e consegui ganhar a agenda, guardo até hoje, tenho muito carinho por tudo que eu vivi lá nesses 2 anos. Mas vamos falar da primeira coisa que eu acho que realmente mudou a minha vida, já entrando nos tópicos do que eu aprendi trabalhando com o Flávio, que é a questão da mentalidade. O Flávio, para quem acompanha ele nos stories, no conteúdo que ele produz, nos podcasts que ele produz, consegue perceber que ele tem uma mentalidade muito diferenciada, muito forte, muito focada em resultado e, sendo bem honesto, a cultura da WhatsApp é exatamente a mentalidade do Flávio.
Então, lá dentro, existem alguns princípios que esses princípios colocados em prática, eles traduzem exatamente o que é a mentalidade do Flávio. E eu queria compartilhar com vocês três, que eu acho que são os que mais me marcaram e que, se você realmente conseguir entender e aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida, vai mudar a tua vida também. O primeiro deles é que trabalho é igual a resultado. Então, assim, como a gente trabalhava em prol de metas, o nosso trabalho ele era extremamente metrificado. Então, a gente provava se de fato a gente estava trabalhando através do nosso resultado. Então, não existia um espaço para desculpa, para dizer, eu me esforcei pra caramba, eu fui atrás de várias pessoas para tentar matricular no curso. Não tinha isso. O ponto é, quantas matrículas você fez? Com quantas pessoas você falou? Trabalho é igual a resultado. Se não tem resultado, existiam dois caminhos possíveis. Ou você não estava trabalhando, ou você estava trabalhando errado. E aí, a liderança lá, ela é muito próxima de quem está começando, dos trainees, dos assessores, para acompanhar o trabalho e poder corrigir, para trabalhar da forma correta e, de fato, conseguir entregar resultado. Em alguns momentos, não vou mentir que eu ficava um pouco incomodado, eu sentia que às vezes passava do ponto, a cobrança, a pressão em cima, mas eu tentava setar a minha mente para que aquilo de alguma forma estava me fazendo bem, estava me forjando, ia me tornar um empresário mais forte. E isso vai conectar diretamente com o ponto de quando eu falar sobre o porquê que eu saí da WhatsApp. Mas, voltando nessa questão, mentalidade. Você precisa buscar uma mentalidade forte. Não tem como você construir grandes coisas se você não tiver uma mentalidade muito forte, muito bem definida, voltada para o sucesso. E o sucesso, gente, ele deixa rastros. Então a gente tem que tentar enxergar esses rastros, entender quais que são os padrões, as pessoas que chegaram lá, o que elas fizeram. E eu percebia muito no Flávio essa mentalidade forte. Pensar dessa forma sobre todas as coisas, não dar espaço para desculpas, não dar espaço para a tua mente colocar objeções em relação a você cumprir o que você tem que fazer. Então, eu tentava absorver isso de alguma forma e aplicar na minha vida. Isso me ensinou a trabalhar muito. E isso foi uma coisa que, assim, eu achei muito foda. E eu levo hoje em todo lugar que eu tô e tudo que eu tô fazendo, que é, eu sei realmente o que é trabalhar muito. Lá eu conheci um pouco do que são os meus limites. Eu não tinha uma obrigatoriedade em relação a cumprir horário e tudo mais, eu tinha uma obrigatoriedade em relação à minha meta. Eu tinha um compromisso com a minha meta. Então eu me esforçava ao máximo, eu passava horas trabalhando, pensando em formas de como conseguir cumprir a minha meta. Não tinha negócio de... nem sei se eu posso falar isso, mas não tinha negócio CLT, de horário de trabalho e tudo mais. O que importava pra mim era a minha meta, e eu fazia aquilo por livre e espontânea vontade, porque eu tinha um compromisso com o meu resultado. Então, muitas vezes, até abrindo um pouco pra vocês, eu trabalhava de 7 da manhã até umas 10 da noite, durante todos os dias da semana, sabe? Tipo, de segunda a sábado, praticamente. E domingo eu ainda estava em determinado horário, porque pra mim era muito importante cumprir a minha meta. E, obviamente, isso não é saudável, isso não é sustentável. Houve muitas mudanças em relação a isso. Hoje não é mais tão não é permitido esse tipo de trabalho, né? Lá dentro. Será que eu posso falar isso? Não sei. Mas enfim, houveram mudanças em relação a tudo isso. A gente fazia por livre e espontânea vontade, o nosso compromisso era com o nosso resultado. E assim, nem todo mundo fazia. Tinha gente que cumpria ali só o que realmente diz respeito ao trabalho. Mas assim, tudo como é montado lá dentro é para você, sabe, dar o seu melhor e buscar trabalhar de uma forma intensa para você conseguir crescer. Como eu disse, não é muito sustentável isso, então tem algumas coisas, obviamente, que eu discordo, mas eu tentei, sabe, tirar as coisas que eu não gostava, de que eu não concordei, conforme eu fui adquirindo maturidade também, porque como eu era muito novo, era a minha primeira experiência profissional, eu não tinha muita noção do que pode ser feito, do que não pode, disso ou daquilo, então eu era muito puro. E aí, com essa pureza, você se entrega muito fácil, você questiona menos, você não tem tanto senso crítico em relação ao que você está fazendo. E hoje eu tento só tirar as coisas que eu não concordava, que eu não faria novamente e absorver o que eu sentia que era positivo.
Enfim, essa questão da mentalidade, de trabalhar muito, é algo que eu trago e que eu aprendi lá dentro. E que me permite construir os resultados que eu venho tendo, mesmo ainda tão novo e já estou crescendo e me desenvolvendo. Eu tenho sempre isso comigo, que eu sei o que é trabalhar muito, sabe? O que é me dedicar bastante em prol de um determinado projeto. Isso me ajuda muito. Um outro princípio também que me marcou muito foi o sucesso só depende de você. Então a gente aprende lá dentro muito sobre essa questão de ser protagonista da nossa própria história, do que a gente está construindo. Então quando a gente entende que o sucesso só depende de nós e a gente tenta internalizar isso, conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, fica mais difícil da gente culpar fulano, beltrano, o ambiente que a gente está vivendo. É óbvio que tudo isso influencia, a gente tem que ter maturidade para entender que tudo isso influencia e que a gente tem que melhorar o ambiente, o nosso externo, mas quando a gente traz essa questão do princípio de sucesso só depende de nós, a gente assume responsabilidade sobre os nossos atos e sobre os nossos próprios objetivos. Então isso nos dá mais liberdade de entender que as coisas, o nosso resultado, o nosso futuro, o que a gente pode conquistar está na nossa mão e a gente pode correr atrás e nos dedicar e dar o nosso melhor para isso. E eu sei, existe uma discussão gigantesca dentro disso, se isso é verdade ou não, porque muita coisa nos influencia, a mídia e tudo mais, mas cara, se tu quer ter resultado na tua vida, se tu quer crescer, se desenvolver, esquece tudo isso, tipo, tira esse tipo de pensamento e como eu falei, tenta replicar os padrões das pessoas que chegaram lá. As pessoas que chegaram lá, muitas delas, se não a grande maioria, pensa dessa forma, que elas eram protagonistas da própria história. Então, pensar dessa forma ajuda muito a gente a se desenvolver e conquistar os nossos objetivos. Um outro princípio que eu carrego muito comigo, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, é: nada nem ninguém tem o poder de te fazer mais ou menos feliz, a não ser que você mesmo permita. Então, assim, o que que isso significa, né? Você controla as suas próprias emoções. Você não pode controlar o que acontece com você, mas você controla como você reage a esses acontecimentos. Então, você buscar viver uma vida dessa forma, controlando a sua mente, o seu sentimento em relação às ações, você assume o controle da sua vida. Acho que isso está até muito linkado com o princípio anterior, né? E você começa a ver que você tem uma escolha, que ficar triste muitas vezes acaba sendo uma escolha. É claro que por um determinado tempo a gente não consegue. Eu lembro que quando acontecia alguma coisa lá, eu conversava com o meu líder e, pô, aconteceu tal coisa, isso me chateou, isso me deixou com raiva, isso me deixou triste. E ele falava: tira tantos minutos, tira tanto tempo pra você, sabe, ter esse momento de, a gente chamava até de ficar dodói, né, de ficar triste mesmo sobre determinada coisa, e depois tira da tua cabeça. Isso me ajudou muito, e hoje eu vivo muito assim. Claro que tem situações na minha família, no meu dia a dia, na minha vida pessoal, com os meus amigos, que acontecem que me deixam chateados, mas hoje eu tenho uma habilidade muito mais trabalhada de conseguir contornar esses pontos e manter a minha mente setada para o que eu preciso setar, para essas coisas não me puxarem para baixo. Então, nada nem ninguém tem o poder de te fazer mais ou menos feliz, a não ser que você mesmo permita. Assuma o protagonismo da sua vida. Uma outra coisa que eu aprendi também, que pra mim foi muito forte, assim, um baque, eu acho, da vida adulta, porque quando a gente sai desse ser um jovem adulto da adolescência e chega na vida adulta, tudo é um baque muito grande. As responsabilidades são várias coisas ao mesmo tempo, são vários pratos que você tem que girar, muitas vezes. A questão da vida pessoal, os estudos, a faculdade, aí você tem que trabalhar, porque você tem que conseguir dinheiro, você tem que tanto pagar conta, quanto ajudar seus pais, quanto construir a sua própria vida, comprar seu carro, seu apartamento. Então são várias coisas ao mesmo tempo. E algo que eu entendi, que ficou muito claro pra mim quando eu trabalhei na WhatsApp, foi que não existe equilíbrio em quem tá buscando construir coisas grandiosas, sabe? Você nunca vai conseguir equilibrar todos os pratos e manter tudo girando da mesma forma. Imagina um malabarista com vários pratos e tudo mais, e ele tem que girar todos eles ao mesmo tempo, e quando um para de girar, ele tem uma probabilidade maior de cair. Então, assim, eu entendi na nossa vida, na vida adulta, que você vai ter vários pratos girando ao mesmo tempo e conforme você é um jovem adulto, você é um novo malabarista e está aprendendo tudo aquilo. Então é normal que nesse primeiro momento, nesse início, você deixa alguns pratos caírem e alguns deles vão quebrar, outros não. Você vai conseguir
ver que aquele prato está quase caindo e girar ele vai atrapalhar o outro. Então, assim, isso na sua vida vai acontecer. Isso é um fato. Quanto antes você entender isso, melhor, mais você vai saber lidar com isso. E que para um determinado objetivo que você tenha, você vai precisar depositar mais energia nele. Então, quando eu vivi o período que eu vivi dentro da WhatsApp, da área comercial da WhatsApp, eu dediquei muita energia naquilo e isso atingiu, obviamente, um pouco o meu relacionamento, a minha vida pessoal, até em alguns momentos a minha saúde, mas pra mim valia a pena, porque eu sentia que naquele momento era o momento de trabalhar muito, eu tinha uma oportunidade na mão e eu precisava fazer com que ela desse certo. Então, entenda isso o quanto antes, não fique buscando o equilíbrio. Eu sei que muita gente fala sobre isso, isso é contraintuitivo, mas você buscar o equilíbrio, a tendência de você se frustrar é muito grande. Eu acho que vai ter momentos na tua vida que tu vai conseguir equilibrar mais as coisas, mas talvez se você é um jovem adulto, esse não seja o momento. Então, entenda isso quanto antes que você vai se frustrar menos. E o último ponto, que para mim foi muito marcante, é que eu pude conhecer um pouco mais do Flávio em algumas reuniões. Eu não estava com ele pessoalmente no dia a dia e tudo mais, mas em algumas reuniões eu pude conhecer um pouco mais dele, a gente pôde fazer algumas perguntas e enfim, tinham momentos ali com ele, né, como líder da empresa. E eu percebi que o Flávio, ele é um ser humano normal. Quando a gente observa as pessoas só pelas telas, pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente cria, sabe, uma opinião, uma imagem de quem é aquela determinada pessoa e às vezes ela tá muito distante de você. De Tipo assim, cara, é surreal quem o Flávio é, a quantidade de dinheiro que ele tem, a mentalidade que ele tem, tudo que ele construiu, mas assim, não vê tantos anos de trabalho, tanta dedicação e o quanto ele, sabe, se doou para que tudo se tornasse realidade e que assim, ele errou pra caramba na trajetória dele, ele tem defeitos até hoje, com toda a maturidade que ele tem. Tem várias coisas que aconteciam lá dentro da empresa que eu não concordava. E beleza, quem sou eu para concordar ou discordar do Flávio? Mas é que tinham coisas que muitas vezes não eram certas de se fazer, sabe? Mas eu entendi que nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos acertar. Em determinados momentos a gente vai ter que ter um jogo de cintura com determinadas situações, principalmente para empreender no Brasil. Então, muito cuidado com a personificação, a imagem que a gente cria das pessoas que a gente acompanha nas redes sociais, para não tornar ela tão distante da gente, a gente acabar endeusando essas pessoas e achar que nós nunca conseguiremos conquistar ou ser como essas determinadas pessoas. Quem está na rede social mostra o que quer que as pessoas vejam, não mostra tudo de si. Então, saiba que você está vendo, às vezes, só a parte boa de uma determinada pessoa, só o lado perfeito, só o que ela quer te mostrar. Então, lembra disso para você não ter uma análise errada das coisas e até uma análise errada sobre si mesmo. É isso, pessoal. Esse foi um pouco da minha trajetória na WhatsApp, com o Flávio Augusto. E, enfim, eu acabei nem contando, né, como que eu saí da empresa, mas pode ficar para um outro vídeo. Tem muita história para contar sobre, muita coisa que eu aprendi, um pouco sobre o que eu venho vivendo e quanto o que eu aprendi dentro da WhatsApp me ajudou hoje a ser quem eu sou e construir as coisas que eu estou construindo. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu acho que ficou um pouco longo para um primeiro vídeo. Mas espero que tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que você acha que vai ajudar. E é isso, é só o começo.